E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro livro. Isso mesmo, hoje vocês verão todo o conteúdo que resta do nosso primeiro livro. Aí, sejam bem-vindos mais uma vez e eu espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Isso mesmo. Vamos falar um pouco sobre a crise de 1929, ou a tal conhecida a morte do liberalismo. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. 1929 é considerada a grande crise do capitalismo. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já vinha sendo uma grande potência econômica, e com o fim da Primeira Guerra Mundial vai se tornar uma grande potência econômica, porque os Estados Unidos já vinha desde muito tempo com um processo industrial bem avançado e bem renomado. Isso mesmo. Também, com o fim da Primeira Guerra Mundial, grande parte dos países europeus estão em crise econômica. Os Estados Unidos é um grande credor de créditos para esses países. Os Estados Unidos vai gerar muitos créditos para esses países que estão arruinados com essa crise tida como consequência da Primeira Guerra Mundial. Na década de 1920, houve um grande surto de consumo na sociedade americana. As famílias americanas estavam consumindo tudo que havia no mercado consumidor dos Estados Unidos, no mercado dos Estados Unidos. E aí, esse período ficou conhecido por American Way of Life. Isso mesmo, era como se fosse as famílias americanas passou a ser um modelo para outras famílias do mundo, porque é aquela família que tem tudo em casa, tem veículos, tudo de bom em casa. Então esse período aí de 1920 é o período dos altos consumos da população norte-americana. E os Estados Unidos estava aí gerando créditos para outros países e para algumas empresas internas. Mas o que acontece? Alguns países da Europa estavam se restabelecendo politicamente e economicamente e estavam adotando uma política voltada para o interno. Isso fez com que os Estados Unidos, que antes estavam ganhando muito dinheiro com os créditos que eles geravam, eles davam para outros países, passou a criar algumas bolhas, e essas bolhas passaram a fazer parte cada vez mais do cotidiano dos norte-americanos. E aí também, uma das grandes indústrias que geravam a economia dos Estados Unidos era a indústria dos automóveis. E essa indústria passou a não vender tanto, porque as famílias já não tinham mais como comprar esse produto, esse veículo. E aí, como vai diminuir com a indústria dos automóveis, outras indústrias, eita, eu estou errando muito, vão também ser prejudicadas por não estar tendo um lucro na indústria dos automóveis, como a indústria da mineração, para conseguir os metais, para fazer o veículo, a indústria dos vidros, para fazer os vidros dos carros, e outras indústrias. Então vai gerar uma crise econômica. Os países que deviam aos Estados Unidos não vão ter como pagar os créditos antes gerados, assim como as empresas internas. Essa crise vai ter como consequência, como fim dessa crise, como início dessa crise, exatamente em 1929. Como os Estados Unidos eram uma grande potência do mundo, as outras potências que dependiam desse mercado dos Estados Unidos também vão quebrar. É um exemplo do Brasil, que era um dos países que mais vendiam café. E os Estados Unidos eram um dos países que mais compravam café ao Brasil. Como os Estados Unidos está quebrado, aí não vai ter como comprar para o Brasil. E aí o Brasil também vai entrar em crise. Crise no mundo todo. Crise do capitalismo. Surgem novas tentativas de solucionar esse problema. Uma das tentativas foi conhecida como a New Deal, ou Novo Plano, do Franklin Roosevelt, que era o quê? Fazer com que o Estado agora tenha responsabilidade sobre a economia, uma coisa que antes não existia, porque não faz parte do sistema liberal.
O sistema liberal prevê com que o Estado não se meta na economia. E aí por isso que marca o fim ou a morte do capitalismo, do liberalismo, quer dizer, capitalismo, do liberalismo. Tem sua primeira morte exatamente aí, porque o Estado agora vai começar a intervir nas economias, na economia. E aí uma das tentativas de solucionar esse problema é o New Deal, o novo plano. É nesse momento que a social-democracia, ou seja, um partido, a ideologia mais à esquerda, vai começar a ser famosa no mundo todo, porque alguns direitos para os trabalhadores vai fazer com que a economia gire. E aí, com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai conseguir sair dessa grande crise. Isso mesmo. Vai ser um processo gradual, mas é com o fim da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos vai começar a sair dessa crise, vai começar a respirar dessa crise. Então, a crise de 1929 foi exatamente isso que eu citei aí para vocês, resumidamente, né? Mas eu vou deixar o link aí na descrição para aprofundar mais o conhecimento de vocês. Porque eu falei de forma resumida, de forma superficial, e vocês podem aprender muito mais com os links que eu vou deixar aí abaixo. Eu falei um pouco anteriormente do processo revolucionário russo, falei agora há pouco do processo da crise dos Estados Unidos, e agora eu tenho que falar um pouco da Itália e da Alemanha, que são esses 4 países que vão ser exatamente o pilar da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo, vão ser os países que vão estar ali entre os principais países da Segunda Guerra Mundial. Primeiramente eu tenho que falar da Itália. O mundo ocidental está polarizado em 2 correntes políticas. É o socialismo da Revolução Russa, do Marx, do Karl Marx, e o fascismo italiano, que depois ele vai ganhar forma na Alemanha, que o mundo vai passar a conhecer o fascismo também na Alemanha, com o Partido Nazista. Mas o fascismo ele surge na Itália. Vamos entender um pouquinho. A ideologia socialista já vinha sendo famosa no século XIX e início do século XX. Grande parte dos países europeus já vinham adotando algumas coisas do socialismo. A Itália, com o Partido Socialista Italiano, estava no poder ali, que tínhamos uma monarquia, mas também tínhamos o parlamento, isso mesmo. E a maioria do parlamento era composto pelo pessoal do Partido Socialista. Entendam isso. O Benito Mussolini, também fazia parte do partido, mas por ter umas ideias radicais e extremamente conservadoras, ele foi expulso do partido. E aí o Mussolini ele vai ter uma característica própria, anticomunista, antissocialista, totalmente cristão, a favor de um exército forte. Entenda aí como é que vai surgir o fascismo. Esse cara vai criar essa nova ideologia. Isso mesmo. E aí, demonstrando a sua força, o que ele vai fazer? Vai surgir um grupo de pessoas que eram contra exatamente o Partido Socialista. Ele vai juntar uma massa, uma grande parte da população vai se juntar. Essas pessoas são conservadoras, cristãos, exatamente. Vão criar um grupo. Esse grupo vai marchar em Roma, mostrando sua força. Esse grupo vai marchar exatamente armado, para mostrar sua força. O rei da Itália, com medo de perder, de ter o fim que nem a Revolução Russa, vai dar um poder a Mussolini, porque Mussolini era o líder desse grupo. Então, com a chegada do Mussolini ao poder, aí é que vamos ter uma transformação na sociedade italiana. Com o Mussolini no poder, temos uma Itália aí autoritária, uma ditadura. Ele vai perseguir os socialistas, os comunistas e outras demais correntes, não só políticas, como sociais. Como ele vai perseguir homossexuais, pessoas que não faziam parte da Itália, também como judeus, negros, isso mesmo. Vai começar a perseguir jornais que falavam contra o Mussolini. Então é aí que surge o fascismo. O fascismo é isso. É uma coisa que é anticomunista, anticapitalista, a favor de um Estado totalmente forte, de um exército totalmente forte,
E a religião principal, a cristã, e não existindo outra religião. Então, vocês estão entendendo, né? O fascismo é exatamente isso. É o ódio ao comunismo, é o ódio ao socialismo, é o ódio ao capitalismo, às ideologias liberais, é o ódio a pessoas de outras regiões, isso mesmo, a judeus, a negros, homossexuais, não que os homossexuais sejam de outras regiões, mas os homossexuais, as pessoas que não tinham o cristianismo como a sua religião. Isso é o fascismo. A perseguição a grupos que não concordam com o governo, isso tudo é o fascismo, gente, entendam. Só que o Mussolini tinha uma lábia ótima, né? Por dizer, eles estão roubando nossos dinheiros, os socialistas, os comunistas, eles não prestam, esses esquerdopatas. Isso mesmo, parece mesmo com um discurso de alguém aqui do Brasil, que eu não preciso citar porque vocês conhecem. E vocês sabem, né, que na Primeira Guerra Mundial não houve um país vencedor ou perdedor. Os países cansaram de brigar e aí os países que lutaram contra a Alemanha resolveram criar um acordo, um tratado, e aí colocaram a Alemanha como a grande culpada dos erros humanos, históricos da Primeira Guerra Mundial. Então, assim como na Itália fascista, na Alemanha vai surgir um cara que eu falei, que é o Adolf Hitler. O Adolf Hitler, ele fazia parte do partido dos trabalhadores alemães, vai ser expulso desse partido também, e vai fundar outro partido, que é o Partido Nazista alemão, que é baseado no nacionalismo dos alemães. E era praticamente a mesma ideologia dos italianos, xenofobia, que é o ódio a pessoas de outras regiões, anticapitalista, anticomunista, praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que um vai ser na Itália e o outro vai ser na Alemanha. Só que o Hitler depois, tempos mais tarde, vai tomar algumas atitudes, exatamente o início da Segunda Guerra Mundial, com algumas atitudes do Hitler à frente da Alemanha. Eu posso deixar um link aí na descrição para aprofundar um pouco mais, porque se eu falar disso, vai deixar o nosso vídeo muito longo e não é isso que queremos. Então vou deixar um link aí na descrição para ajudar vocês no conhecimento histórico. Saber quem foi Hitler, como ele chegou ao poder e como foi a Alemanha nazista. Vou deixar o link na descrição. Como eu falei anteriormente, praticamente o mundo todo ocidental estava adotando algumas medidas socialistas para conter as crises econômicas, para conter algumas rebeliões dos trabalhadores. Vocês viram anteriormente que eu citei o caso dos Estados Unidos, que interviu na economia e passou a ter algumas tendências socialistas. Isso mesmo, você colocar dar direitos aos trabalhadores é a tendência socialista. Devemos considerar isso, é a social-democracia. Significa dizer que é um capitalista que está no poder, mas ele também tem algumas medidas socialistas na questão social. Na economia capitalista e na questão social, um pouco do socialismo. Isso é a social-democracia. Então foi essa a moda no mundo todo. Aí temos aí a questão da Espanha, que os republicanos estavam representando a social-democracia, ou seja, um governo de tendência socialista, e tínhamos os nacionalistas, que tinham o líder, o general Francisco Franco, que o pessoal que acompanhava esse general eram os franquistas, e esse pessoal, os nacionalistas, tinham ideologia parecida com a ideologia dos italianos, do fascismo italiano da década de 1920 e 30 e do fascismo alemão do final da década de 20, no caso na década de 30. Isso mesmo. Então os espanhóis tinham também essa polarização dos socialistas e dos nacionalistas, que representavam os fascistas. Então temos aí também uma polarização. Essa polarização vai ter como consequência a guerra, e essa guerra ficou conhecida como a Guerra Civil Espanhola, que vai durar aproximadamente 3 anos, ela vai de 1936 a 1969. Quem vai vencer essa guerra são os fascistas, liderado pelo esse general, o Francisco Franco, e aí vamos ter um período enorme de ditadura na Espanha, desse governo fascista, que vai até
1975, isso mesmo. Vamos ter uma grande ditadura que vai de 1939 a 1975 na Espanha. Então, pessoal, eu vou deixar um link na descrição falando de todos esses assuntos, porque depois, se vocês não entenderam, vocês vão lá, dar uma pesquisadinha, clica no link, dá uma pesquisadinha, ou então, se entenderam depois, quando tiver mais livro, vai lá dar um pulo lá e aumenta mais o conhecimento histórico de vocês. É uma pena não poder alongar muito o vídeo, porque senão fica um vídeo muito cansativo e também meu celular não aguenta. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau.